bom dia. Eu gostaria de começar a falar uma coisa assim interessante, né? Suponhamos assim, dia 12 de novembro agora é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que nem aqui no Brasil foi estipulado um dia para que as pessoas se dedicassem a ela, né? Dedicada a ela. Mas no mundo inteiro eu nunca vi um dia dedicado a Cristo, né? Escolher um dia dedicado a Cristo. Então quer dizer que desde o tempo lá de Moisés que o povo substitui Deus, né, por alguma coisa. No passado eles substituíram por um bezerro de ouro e nos dias de hoje substitui por várias coisas, por santo, por um monte de coisa. Tem um texto na Bíblia que a palavra fala de todas aquelas pessoas que se santificaram, que se consagraram a Deus, mas ali eles não dão nome para as pessoas. Nós sabemos que eles estão falando de Paulo, que eles estão falando de Pedro, de João, até de Maria, né? Falando de Zacarias, de Isabel, ali tem um monte que dão um exemplo e que continua deixando exemplo, mas não cita nome. Às vezes você lê na Bíblia, você sabe porque eles passaram e eles foram fiéis e se dedicaram até o fim a Deus. Como quando eu era menino, eu via muito no interior, não tinha tanto igreja evangélica, não era tão difundida como é hoje. Eu via aquelas senhorinhas com aqueles raminhos benzendo, e ali eu tinha um irmão, o meu irmão caçula, né? Ele quebrou a clavícula, naquela época não tinha de ficar no médico para ficar engessando, fazendo um monte de coisa, era um negócio muito precário na época, né? Em 62, 63, 64, 65 por aí, 66, não lembro precisamente. Não tinha isso, então ele quebrou a clavícula e foi uma senhorinha lá, essas benzedeiras que tinha, né? Benzeu e a clavícula dele voltou pro lugar, ele tá aí um baita de um homão, ele nasceu até prematuro esse meu irmão. Ele tá aí, um baita de um homão. Então quer dizer, eu fico analisando essas senhorinhas, eu vi que aquelas senhorinhas se dedicavam o dia inteiro benzendo as pessoas, elas às vezes deixavam, ela tinha filhos que faziam as coisas da casa ali, ela ficava o dia inteiro fazendo aquelas rezas dela ali para curar as pessoas. Elas eram católicas e ali elas usavam roupa, umas vestes de decente, tudo, com lencinho na cabeça e orando. Né? E naquela época a igreja católica usava véu, elas até usavam véu, né, na cabeça e ficava ali orando, rezando, que nem diz ela, e benzendo as pessoas. Aí vai pegar, catar essa pessoa e levar lá para o céu, foi para o céu, vai se tornar santa, santificada. Não, essas pessoas, tanto São Benedito, são não sei o que, todos eles foram pessoas que se consagraram a Deus e tiveram o intuito do que? De praticar o bem, a caridade, o amor. Mas isso não faz com que eles se tornem santos. Eles são seres humanos. Eram seres humanos que aqui vieram e tiveram um bom trabalho e às vezes são lembrados, mas não que eles devem ser glorificados, louvados, que nem esse Papa fez aí, está fazendo muito, um trabalho bonito, que eu observo tudo, sabe? Nós temos que ser como um para-raio, né? Todos os raios que vinham, a gente tem que ir vendo o que é bom, o que não é bom vai descendo terra abaixo, né? E assim, é desse jeito, né? Nós temos que ser assim, um para-raio espiritual, né? Não é material, senão te aça, né? Mas é nesse sentido, para que você consiga observar. E o Papa agora falou que Maria é uma coisa certa, que ela não tem que ser louvada, ela não é caminho, ela não intercede por nada. Aí que esse santo também, agora um camarada lá se torna santo, mas não pode, nós não sabemos a vida pregressa dele e nem o que ele faz na recâmara, fazia na recâmara da sua vida, ninguém sabe, é só Deus, né? O homem, ele acha que está escolhendo certo e muitas vezes ele escolhe errado. Eles escolheram Matias para ficar no lugar de Judas. O que você sabe de Matias? Aí Deus foi lá, intercedeu e escolheu Paulo, um dos perseguidores e matadores de cristãos. Porque Deus sabia o que estava no coração de Paulo. E sabia que ele podia suportar todas as angústias e todas as provas que viriam por ele defender o nome de Cristo. Então Cristo, ele tem que ser o centro de tudo. E não precisa fazer dia de Cristo, né, que nem fez dia de Nossa Senhora, que Cristo tem que ser, o dia de Cristo é todo dia. Que nem Jesus falou em Mateus lá, que Jesus é Senhor de todos os dias. Ele é Senhor da segunda, terça, quarta e até do sábado. Ele é Senhor de todos os dias. Então eu vejo que as pessoas, elas rabiscam
o nome de Cristo rabisca ali, sabe? O nome de Cristo está ali embaixo, mas para ela fica rabiscada porque ela fala de Maria, de Pedro, outros fala de Maomé, outros falam de Buda, outros falam, mas Cristo é apagado. Quem deveria ser reconhecido e ter ele como exemplo, que eu vou ler aqui para vocês verem, aqui, ó, em Hebreus 12, do capítulo 12 e o versículo 2, está escrito assim, ó: portanto nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Foi aquelas pessoas que testificaram o nome de Deus, que já não estão nesse mundo, né? Nuvem está onde? Em cima, nuvem não está embaixo. Nuvens, por que fala rodeado de nuvens? Está lá em cima, está com Deus. Essas pessoas já teve um lugar reservado com Deus. Até vocês acham que não, mas aquele Dimas, aquele ladrão que estava do lado direito, não do lado esquerdo, né? Do lado direito de Cristo, ele já está no terceiro céu. Lê lá, tem uma parte lá que até Paulo chegou no terceiro céu. E Jesus estava falando, né, do terceiro céu, que ele estava ali, ficaria ali aguardando o juízo final. Então é disso que Jesus estava falando. Então ele falou, então está escrito assim em Hebreus 12: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, não é poucas não. E quando chegar lá, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais santo do que ninguém. Quando ele fala nuvem, ele iguala todos iguais. Nuvens é uma só. A nuvem lá de Pernambuco, a nuvem de Piauí não é toda a nuvem. Então todos aqueles que se consagraram a Deus, ele é tido como uma só pessoa. Não é lá subir lá, ó, eu fui melhor, lá eu curei mais, eu não sei o que mais, e eu sou santão, não. Ali ele fala uma nuvem. Então aquelas pessoas que já partiram desse mundo, que se consagraram a Deus, que morreram em nome de Deus, eles estão lá como alguém que Deus o consagrou e está ali consagrado a sua alma a Deus. Então eles são uma grande nuvem, ali não tem nome, Benedito, Paulo, João, Maria, não, é uma nuvem. É todos unificados no mesmo nome, nuvem. E está em cima já. Mas eles não intercedem por ninguém, quem intercede é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que intercede por nós, as pessoas estão esquecendo de Cristo. Então ele fala assim, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixando todos em embaraço. Todos o embaraço. Deixemos todos o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus nos propôs a salvação, mas o que você quer? Você quer ser salvo ou quer ficar fazendo que nem aqueles judeus, aqueles israelenses da época, que quando Moisés subiu no monte lá, eles pegaram e fizeram um bezerro de ouro, porque não suportou ficar longe daquilo que Moisés falava, das coisas de Deus. Então você tem que entender isso. Muitos hoje em dia continuam fazendo bezerros de ouro. Eles continuam fazendo bezerro de ouro e adorando bezerro de ouro, né? Até nós fomos engoldados. Às vezes a pessoa manda no WhatsApp lá uma mensagem lá com a imagem de Jesus Cristo lá, tal, não sei o quê, e a gente fala amém, a gente manda uma imagem, depois a gente não quer magoar a pessoa que mandou, a gente manda amém, você inconscientemente você está adorando também. E fica irmãozinhos da congregação, da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, mandando no WhatsApp uma imagenzinha e o outro lá, amém, amém. Porque assim nós estamos adorando o bezerro de ouro inconscientemente, mas continuamos adorando. Aí fala assim, ó, e nos foi oferecida uma proposta, a proposta que é a vida eterna, então você tem que lutar por ela. Se santificar, se consagrar e lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, é só Jesus. Eu estou sempre falando isso. E ainda fala assim no versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumidor da fé. É só ele. Olhando para ele, é para ele, que nem o apóstolo Paulo falou: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então ele fala: o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está lá nos aguardando, nos esperando, mas que nós não esqueçamos que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho e ninguém mais. Esse Papa está sendo assim de mente bem aberta, né? E vai salvar muitas pessoas que adoram a Cristo e a Deus, não a
a imagem, é isso aí.